Capítulo 381 Uma estranha maneira de morrer, parte 1. Estalar, estalar. Na noite escura como breu, uma poderosa tempestade se alastrou, iluminando o céu com hipnotizantes arcos de relâmpagos que dançavam no céu escuro. A cada clarão ofuscante, toda a paisagem selvagem era banhada por um brilho misterioso, revelando as árvores trêmulas e as montanhas distantes. Rugido, rugido, uivo. Rugidos e uivos cheios de medo dos monstros reverteram por todo o deserto, enquanto em meio ao vento e à tempestade de raios, um pequeno exército de monstros negros marchava para frente, matando e destruindo tudo que aparecesse em seu caminho. Acima do pequeno exército de monstros, uma figura memorizadora, vestida com uma formidável armadura preta em escamas, flutuava. Sua própria presença parecia desafiar as leis da natureza, pois seu corpo estalava com relâmpagos roxos, e um vento verde sutil, porém poderoso, parecia girar ao seu redor, como se fosse atraído por uma força sobrenatural. De repente, os olhos da figura flutuando acima do exército de monstros brilharam com um brilho amarelo e ele olhou para longe. Tentando correr, o homem murmurou e uma lança relâmpago de 5 metros de comprimento se formou diante dele. Uau! O vento cobriu a lança relâmpago e ela começou a girar. A velocidade giratória da lança era tão rápida que o espaço ao redor dela se enrolava e se torcia. O homem acenou com a mão e a lança relâmpago disparou para frente, transformando-se em um raio de luz verde arroxeada. Grito! Em menos de um segundo, a lança cobriu uma distância de mais de 10 quilômetros e perfurou o corpo de um rastreador celeste de classificação B+, que tentava voar para longe depois de sentir suas auras. Estalar. Entre o pequeno exército de monstros negros, relâmpagos crepitaram em torno de um monstro tipo lobo e ele imediatamente desapareceu de seu lugar. Uau! 5 segundos depois, o lobo negro apareceu ao lado do homem que disparou a lança relâmpago. Uma corrente elétrica estava saindo do corpo do lobo e o cadáver do rastreador do céu que foi morto pela lança relâmpago anteriormente estava amarrado a ela. Bom trabalho, Albelu! Evan deu um tapinha na cabeça de Albelu, vendo o quão rápido ela trouxe o corpo do rastreador do céu até ele. Seus olhos brilharam com luz verde e uma afiada lâmina de vento se formou em sua mão. Ele fez um buraco perto do coração do rastreador celeste e sorriu ao encontrar um pequeno núcleo ali. Evan guardou o núcleo e estendeu um dos braços. De repente, videiras cheias de espinhos de aparência demoníaca saíram de sua mão e perfuraram o corpo do rastreador do céu. Em apenas alguns minutos, o corpo do rastreador celeste se transformou em pó e Evan sentiu a classificação de seu núcleo principal aumentar um pouco. Ele sorriu quando sentiu a classificação de seu núcleo principal e os relâmpagos e o vento ao seu redor desapareceram. Evan sentou-se nas costas de Albelu e olhou para as sombras dos mortos-vivos abaixo dele. Faz apenas 10 dias desde que comecei minha caçada louca na selva, e meu núcleo principal já está na metade do caminho para a classificação B+, Evan murmurou com um sorriso presunçoso no rosto. Já se passaram 10 dias desde que ele ligou para Será. Depois de lidar com as notificações que recebeu naquele dia, ele tentou contatá-la novamente, mas ela nunca mais atendeu sua ligação. Embora Evan tenha ficado desapontado, ele não se importou muito com isso porque, pelo que ela disse antes, ele percebeu que ela está planejando fazer algo durante o torneio. Eu acho que você deveria dar uma olhada em... Ele queria estar totalmente preparado para enfrentar qualquer coisa que Será tivesse planejado, então ele voltou para o deserto. Com a ajuda de seus mortos-vivos sombrios, ele matou muitos monstros nos últimos 10 dias. Ele coletou todos os seus núcleos para aumentar a classificação de seu núcleo monarca e absorveu seus corpos usando a habilidade de devoração de energia para aumentar a classificação de seu núcleo principal. Depois de absorver os corpos de todos os monstros que ele matou nos últimos 10 dias, seu núcleo principal está agora a meio caminho do nível B+. Ele tinha certeza de que não demoraria muito para aumentar a classificação de seu núcleo principal para A. Ainda tenho 3 dias antes de partirmos para a cidade central, Evan murmurou, deitando-se nas costas de Albelu. A cidade central é o local onde o torneio será realizado.
Honestamente, agora Evan não tinha interesse no torneio. Com seu poder atual, mesmo um caçador de nível a mais não será capaz de vencê-lo, muito menos os estudantes que participarão do torneio. Ele só estava indo para lá porque nunca teve a chance de visitar o centro da cidade e para ver se conseguia algumas pistas sobre Será para acabar com ela. De acordo com Sebastian, aquela mulher com morte cerebral estará de volta amanhã, disse Evan com a boca trêmula pensando em suas manoplas. Devo descansar bem hoje e voltarei para a cidade amanhã, disse Evan olhando para o céu noturno. Ele queria verificar suas manoplas o mais rápido possível para que, se encontrasse algum problema com elas, pudesse pedir ao ferreiro para consertá-las antes de partir para Central City. Evan dormiu a noite toda no deserto e estava pronto para voltar para a cidade na manhã seguinte. Ele convocou de volta todos os seus mortos-vivos sombrios que o guardavam a noite inteira e voou para longe do deserto voltando para a cidade. Rugido, roar, boom. Enquanto voltava, Evan de repente ouviu alguns rugidos de monstros e sentiu as auras de cerca de 15 monstros. Sentindo as auras dos monstros, os olhos de Evan brilharam e ele imediatamente voou em direção a eles. Posso aumentar um pouco mais a classificação do meu núcleo, Evan murmurou e logo chegou ao local de onde sentiu as auras dos monstros. Mas quando ele chegou lá e viu o que estava acontecendo, seus olhos quase saltaram das órbitas. Na frente dele, um grupo de 15 monstros perseguia 3 caçadores de nível B+. Na frente do grupo de monstros estava um leão de gelo de classificação A. Mas ele não ficou chocado por ver humanos correndo nem por causa de um leão de gelo de nível A. Ele ficou chocado por causa de um pequeno gato Rank B de cor roxa. Este gato de classificação B estava sentado na cabeça do leão de gelo de classificação A e olhava para os humanos correndo com uma expressão presunçosa no rosto. Aquele gato Rank B parecia o líder do grupo de monstros, e até mesmo o leão de gelo Rank A estava agindo como sua montaria. Que tipo de gato de classificação B é esse? Evan murmurou com uma voz chocada, sentindo-se atordoado ao ver como esse pequeno gato estava usando um leão de gelo de classificação A como montaria. Fim do capítulo. Capítulo 382 Uma estranha maneira de morrer, parte 2. Evan abriu e fechou a boca como se um peixinho dourado quisesse dizer alguma coisa, mas olhando para a cena absurda à sua frente ele não sabia o que dizer. Havia apenas uma única pergunta em sua mente. Que tipo de Neko-chan é esse? Ele ficou completamente pasmo ao ver um gato Rank B cavalgando na cabeça de um leão de gelo Rank A. Não só o leão de gelo, ele podia ver que os outros monstros do grupo também tratavam o pequeno gato com muito respeito. Droga, que tipo de pesadelo é esse? Um homem de classificação B+, que estava fugindo do grupo de monstros gritou com os olhos marejados. Ele e seus amigos acabaram de sair para caçar alguns monstros quando encontraram este pequeno gato de classificação B. Pensando que seria um alvo fácil, atacaram-no querendo matá-lo. Mas, para sua surpresa, o pequeno gato evitou todos os seus ataques e, de repente, um grupo de monstros apareceu do nada. Havia diferentes tipos de monstros no grupo, mas por alguma razão, eles não lutaram entre si, em vez disso começaram a atacá-los. O mais chocante foi que havia até um leão de gelo de classificação A no grupo. Vendo os monstros furiosos eles imediatamente começaram a fugir dali, mas para seu horror, o gato sentou-se no topo do leão de gelo e o grupo de monstros começou a persegui-los. 2 de seus amigos já morreram por causa dos ataques inquietos dos monstros, e os 3 restantes estavam agora desesperados. Depois de olhar para o gato roxo por algum tempo, Evan se decidiu. Esse gato definitivamente não é normal, ele murmurou e voou para baixo. Como o gato não é normal, era óbvio que ele queria adicioná-lo ao seu exército sombrio de mortos-vivos. Além disso, há também um leão de gelo de classificação A. Mesmo que ele esteja caçando no deserto por 10 dias, ele encontrou apenas um monstro de classificação A durante todo esse tempo. Atualmente, entre os 50 mortos-vivos das sombras que ele possui,
2 são de rank A+, 5 são de rank A e o resto dos mortos-vivos das sombras estão no rank B+. Não há como ele deixar uma oportunidade tão boa de adicionar alguns monstros poderosos ao seu exército das sombras. Enquanto estava no ar, ele convocou Albelu. "Tire-os daqui", disse Evan apontando para os 3 homens correndo. De repente, correntes de raios surgem do nada e, antes que os 3 homens correndo pudessem reagir, Albelu os arrastou para longe dali. O grupo de monstros que perseguia os 3 homens ficou surpreso quando o alvo desapareceu repentinamente de sua vista. Por causa da alta velocidade de Albelu, aqueles monstros não foram capazes de perceber o que aconteceu. Estalar. De repente, um arco de relâmpago caiu a alguma distância deles e Evan apareceu lá. O pequeno gato sentado em cima do leão de gelo ficou tenso ao ver Evan. Mas depois de ver que estava sozinho, seu corpo tenso relaxou. Evan também ficou surpreso ao pousar na frente do gato. Não é o gato fantasma? Quando Evan pousou na frente do grupo de monstros e olhou para o gato de perto, ele finalmente o reconheceu. Mas nunca ouvi falar de um gato fantasma com pelo roxo. Os gatos fantasmas geralmente são prateados, e é por isso que Evan não os reconheceu imediatamente. Gatos fantasmas são especialistas em usar magia de ilusão, mas pelo que Evan pôde ver, ele tinha certeza de que esse gato estava definitivamente usando outra coisa. "Acho que você deveria dar uma olhada em Roar." Evan saiu de seus pensamentos ouvindo o rugido frio do leão de gelo. O gato fantasma ordenou que o grupo de monstros atacasse Evan porque percebeu que foi Evan quem ajudou os 3 homens a escapar. No grupo de 15 monstros, 1 era de rank A, 3 eram de rank B+, 5 eram de rank B e 6 eram de rank C e C+. Todos esses monstros, incluindo o leão de gelo rank A, usaram suas habilidades e atacaram Evan ao mesmo tempo. Vento e relâmpagos cobriram o corpo de Evan, e ele desapareceu do local onde estava evitando todos os ataques. Depois de fugir dos ataques, ao olhar para o gato fantasma, viu que ele o olhava com um olhar zombeteiro, como se o chamasse de idiota por ter vindo sozinho na frente dele. A boca de Evan não consegue evitar se contorcer ao ver o olhar zombeteiro do gato. Se quisesse, ele poderia facilmente cuidar de todos os monstros sozinho, mas por algum motivo, ficou bastante irritado ao ver o olhar zombeteiro do gato. "Vamos ver se você ainda consegue fazer esse tipo de cara depois de ver isso." Evan sorriu maliciosamente e sua sombra começou a tremer. Antes que o grupo de 15 monstros pudesse atacar novamente, 49 monstros de cor preta apareceram diante deles. A expressão zombeteira desapareceu imediatamente do rosto do gato e ele olhou para as sombras dos mortos-vivos com os olhos amarelos bem abertos. Foi a primeira vez que Evan apareceu sozinho na frente de alguém e convocou todos os seus mortos-vivos sombrios assim. Só de olhar para a expressão chocada no rosto do gato, ele sentiu uma estranha espécie de satisfação. Mas no segundo seguinte, Evan ficou surpreso porque o olhar chocado desapareceu do rosto do gato, e ele olhou para as sombras dos mortos-vivos com uma expressão excitada. Por que esse gato fantasma está animado? Evan não pode deixar de murmurar pensando que algo está errado aqui. No segundo seguinte ele viu os olhos amarelos do gato fantasma brilhando com uma luz roxa e uma estranha onda de energia saindo de seu corpo. Quando Evan sentiu a onda de energia, ele imediatamente reconheceu o que era. Elemento psíquico. Evan se lembrou de Caleb, que foi seu companheiro de equipe durante a maré monstruosa da cidade de Naflion. Esse cara também tinha habilidades relacionadas a elementos psíquicos. Usando elementos psíquicos, ele foi capaz de controlar monstros até certo ponto. Espere, de repente, Evan pensou em algo e olhou para suas sombras mortas-vivas. Este Neco está tentando controlar minha sombra morta-viva usando seu elemento psíquico. O coração de Evan deu um pulo quando essa possibilidade lhe veio à mente. Ele não sabe o que há de errado com esse gato fantasma e como ele pode controlar tantos monstros apesar de estar apenas no rank B. Ele sabia que se esse gato fosse de alguma forma capaz de controlar seus mortos-vivos das sombras, ele estaria em apuros.
Ataques de elementos psíquicos também são ataques espirituais, então eles podem definitivamente afetar meus mortos-vivos das sombras. Evan pensou e estava prestes a chamar de volta todos os seus mortos-vivos das sombras quando algo que ele não esperava aconteceu. Miau! Assim que a onda psíquica do gato tocou suas sombras mortas-vivas, o gato miou de dor e caiu da cabeça do leão de gelo. Menos de 2 segundos após cair, a força vital do gato fantasma desapareceu. Evan, o pequeno Neko-chan estava morto. Fim do capítulo. Capítulo 383 Localização da Masmorra Inferno, Parte 1. Olhando para a morta Neko-chan, Evan não sabia como reagir. Ele deveria estar feliz porque o gato fantasma não foi capaz de controlar seus mortos-vivos sombrios ou deveria estar confuso sobre como ele morreu. Rugi! Mas ele não teve muito tempo para pensar sobre isso porque assim que o gato fantasma morreu, todos os 15 monstros que ele controlava voltaram a si. Depois de voltarem a si, a primeira coisa que viram foram as sombras dos mortos-vivos de Evan, que olhavam para eles com seus frios olhos roxos. Oh, meus, todos os 15 monstros pensaram ao mesmo tempo, como acabamos na frente desses chefões. Mate-os. Evan parou de olhar para o gato depois de ver que os monstros estavam pensando em fugir e ordenou que suas sombras fossem mortas-vivas. Os 15 monstros tentaram resistir, mas foi um esforço inútil porque diante de tantos mortos-vivos das sombras, eles não conseguiram fazer nada. Evan ignorou a cena cruel onde seus mortos-vivos sombrios se juntaram em alguns monstros lamentáveis de baixo nível e foram em direção ao corpo do gato fantasma. Este gato deve ser um monstro mutante, Evan murmurou depois de chegar na frente do gato fantasma. Monstros que são diferentes de seus próprios tipos são chamados de monstros mutantes. Por exemplo, orques que podem usar habilidades elementares podem ser chamados de monstros mutantes porque orques normais não podem usar habilidades. Os gatos fantasmas geralmente usam habilidades do tipo ilusão, então este gato pode ser considerado um monstro mutante, pois é completamente diferente dos gatos fantasmas normais. Ele olhou com atenção, mas não encontrou nada de estranho em seu corpo. Como isso morreu? Evan murmurou enquanto coçava a nuca. Ele olhou para o cadáver do gato por algum tempo e depois encolheu os ombros. Vamos transformá-lo em uma sombra morta-viva primeiro. Ele usou a habilidade de ressurreição das sombras e como o corpo do gato fantasma estava em perfeitas condições, ele conseguiu apenas uma tentativa. Logo uma pequena sombra morta-viva de um gato fantasma apareceu diante dele. Habilidade de ligação de crescimento ativada. Sua habilidade de ligação de crescimento foi ativada e o gato fantasma instantaneamente alcançou a classificação B+. Evan ficou surpreso quando a sombra morta-viva do gato apareceu na frente dele. Seu poder espiritual, agora que Evan estava conectado com o pequeno gato, ele podia facilmente sentir seu poder e ficou chocado porque o poder espiritual do pequeno gato à sua frente era ainda mais forte do que um Ranger anormal. Não admira que ele pudesse controlar tantos monstros, mesmo estando apenas no rank B. Evan murmurou e usou o segundo efeito da habilidade Link de crescimento para ver que tipo de habilidades esse pequeno gato tem. Mas quando ele tentou ver suas habilidades, Evan ficou chocado mais uma vez. Ponto de interrogação. Ele não conseguia ver suas habilidades. Houve apenas pontos de interrogação quando ele tentou ver suas habilidades usando o link de crescimento. Agora Evan olhou para o pequeno gato com ainda mais interesse nos olhos. Por que não consigo ver sua habilidade? Evan murmurou com um olhar pensativo no rosto. Miau! De repente, o pequeno gato miou com uma voz fofa. Mas para Evan, esse som fofo foi como o estrondo de um trovão. Ele olhou para o gato com a boca trêmula. Você quer um nome? Miau! O gato acenou com a cabeça. Que tal PC1? Evan pensou interiormente, lembrando-se do sonho que teve alguns dias atrás. Acho que você deveria dar uma olhada. Mas olhando para o gatinho, ele achou difícil dar um nome tão estranho a um gato fofo. De repente, seus olhos brilharam ao se lembrar de um bom nome japonês. Hana. Seu nome será Hana-chan. Miau!
O gato fantasma miou feliz após receber o nome. Durante esse tempo, seus mortos-vivos sombrios também mataram o resto dos monstros. Vou tentar ver o que há de errado com Hana-chan depois de voltar, Evan murmurou e caminhou em direção aos 15 monstros mortos. Adam e Oli já revistaram todos eles e encontraram 4 núcleos. Evan guardou os núcleos e usou a ressurreição das sombras no leão de gelo. Logo um leão de gelo de classificação A estava parado na frente dele. Antes que o leão de gelo pudesse perguntar um nome, Evan disse: Neve. Seu nome será Neve. A sombra morta-viva do leão de gelo ficou atordoada por um momento. Ele queria dizer ao seu novo mestre que era um macho alfa tradicional e que Snow soava como um nome de mulher, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Evan já o convocou de volta para seu armazenamento nas sombras. Depois de convocar Snow de volta, Evan olhou para os cadáveres à sua frente e estendeu uma das mãos. Devoradora de energia. Videiras cheias de espinhos de aparência demoníaca saíram de sua mão e perfuraram os corpos dos monstros. Evan levou cerca de meia hora para refinar completamente a energia de todos os cadáveres. Depois de refinar a energia de todos os cadáveres, seu núcleo principal progrediu por uma boa margem. Evan acenou com a cabeça depois de ver o progresso de seu núcleo principal e sorriu. Estalar. Logo Albelu também voltou. Você os deixou em um local seguro? Albelu acenou com a cabeça. Bom, Evan convocou de volta todos os seus mortos-vivos sombrios e voou em direção à cidade mais uma vez. Ponto de interrogação. Ele tentou observar as habilidades de Hana mais uma vez, mas descobriu que ainda não conseguia ver nada. Preciso falar com Hana-chan depois de voltar, Evan murmurou e logo chegou perto da cidade. A segurança da cidade ainda era bastante alta por causa do que aconteceu com Olivia e Adam. Eu me pergunto por quanto tempo eles vão ficar em alerta máximo, Evan pensou depois de entrar na cidade. Depois de entrar, ele usou asas sombrias e voou para longe dali. Enquanto voava, ele ponderou por um momento e em vez de ir para a academia, decidiu ir primeiro para a Guilda Estrela de Prata. Aquela mulher com morte cerebral já deveria estar de volta. Eu quero ver minhas manoplas. Fim do capítulo. Capítulo 384 Localização da Masmorra Inferno, Parte 2. Evan pousou não muito longe do prédio da Guilda Sliver Star e ligou para Valerie, mas assim como antes, ela não atendeu. Ela ainda não voltou. Uma carranca apareceu no rosto de Evan e ele ligou para Sebastian. Sebastian não demorou muito para atender a ligação e perguntou em voz baixa: o que você quer? Sua filha. Rachadura. Evan ouviu o som de algo quebrando e olhou para o telefone com uma expressão estranha no rosto. Justamente quando ele estava prestes a perguntar a Sebastian o que aconteceu, ele ouviu sua voz trêmula. O que você acabou de dizer? O que foi que eu disse? Evan murmurou com uma voz confusa e começou a pensar no que havia dito. E assim que ele pensou sobre que tipo de resposta deu a Sebastian antes, sua boca não pôde deixar de se contorcer. Tosse asterisco. Eu só queria perguntar se Valerie voltou. Evan disse, tossindo sem jeito. Sebastian estava furioso depois de ouvir o que Evan disse antes. Como esse bastardo ousa pensar na minha filha? Sua raiva só diminuiu quando soube que Evan só queria saber se ela já havia voltado. Ele respirou fundo para se acalmar antes de perguntar: onde você está agora? Estou do lado de fora do prédio da sua guilda. Venha ao meu escritório. Quero falar com você sobre a Masmorra Inferno. Valerie estará aqui em cerca de 1 hora. Sebastian disse e encerrou a ligação. Ele já encontrou a localização da Masmorra Inferno. Evan pensou com uma expressão de surpresa no rosto e caminhou em direção ao prédio da guilda. Sebastian já havia informado um funcionário da guilda sobre Evan, então, quando ele entrou no prédio, foi levado direto para o último andar do prédio onde ficava o escritório de Sebastian. Depois de levá-lo ao último andar, o funcionário foi embora. Evan caminhou até o final do andar onde ficava o escritório de Sebastian e ao chegar lá bateu na porta do escritório. Entre. Evan ouviu a voz de Sebastian depois que ele bateu na porta e entrou.
Quando ele entrou, viu Sebastian olhando para ele com os olhos semicerrados. Ele ignorou Sebastian e olhou ao redor da sala do escritório. Sua atenção foi atraída pela longa espada vermelha e pela armadura prateada que estavam penduradas na parede. Artefatos Rank S, Evan pensou quando viu a espada e a armadura. Espero que você não esteja pensando nada de estranho sobre minha filha. Evan ouviu a voz levemente fria de Sebastian e sua boca não pôde evitar se contorcer. Ele caminhou em sua direção e sentou-se em uma cadeira. Você não precisa se preocupar com isso. Ele pegou o telefone e mostrou um mapa para ele. Se o que você disse estava certo, então a masmorra do inferno deveria estar localizada nesta área, disse Sebastian enquanto lhe mostrava um mapa. De acordo com a informação que recebi, há poucos dias, um membro da unidade especial do Caçador Associação morreu nesta área. Evan olhou para a área e ergueu uma sobrancelha. Esta área fica no deserto da cidade de Ravenhurst, disse ele a Sebastian. Certo, Sebastian acenou com a cabeça. Você contou a Valerie sobre um caçador Rank S da Guilda das Trevas que está dentro da cidade de Ravenhurst. Tentei procurá-la, mas não encontrei nada. Evan não ficou surpreso por não ter conseguido encontrar nada sobre Será, afinal, não é fácil se você deseja obter informações sobre um caçador Rank S. Então, o que você está planejando? Evan perguntou a ele. Ele também queria ir para a masmorra inferno, mas partirá para o centro da cidade em 2 dias. Vou pensar nisso depois de voltar do centro da cidade, disse Sebastian, guardando o celular. Evan ficou surpreso ao ouvir Sebastian. Você também vai para Central City. Valerie está indo para lá, então é claro que eu também irei, Sebastian disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Guilda das Trevas ainda está mirando nela. Evan acenou com a cabeça e ficou feliz porque Sebastian não iria sozinho para o Inferno Dungeon. Ele também queria ver que tipo de masmorra era. A propósito, eu queria te perguntar uma coisa, de repente Sebastian disse enquanto olhava para ele com um sorriso estranho. O que é? Perguntou Evan, sentindo que algo estava errado com o sorriso de Sebastian. Você se lembra da masmorra do mundo gelado? Sebastian perguntou, recostando-se na cadeira. Evan acenou com a cabeça porque foi para a masmorra que ele foi com Valerie. Ao ver Evan balançando a cabeça, o sorriso de Sebastian ficou ainda mais amplo. Veja, já faz algum tempo desde que vocês a concluíram. Normalmente, aquela masmorra deveria ter se recuperado 1 mês depois que vocês a concluíram. Mas aquela masmorra se recuperou há poucos dias. Demorou quase 4 meses para se recuperar completamente. Sebastian olhou para Evan, que estava suando muito e perguntou, você sabe por que algo assim aconteceu? Evan imediatamente balançou a cabeça e riu nervosamente, como eu poderia saber? Não sou especialista quando se trata de assuntos relacionados a masmorras. Em vez de mim, você deveria perguntar a alguém que entende de masmorras. Porra, deve ser porque eu roubei o corpo daquele troll de gelo da masmorra, Evan amaldiçoou interiormente enquanto tentava parecer calmo por fora. Meu erro, você está certo. Como você saberia alguma coisa sobre isso? Eu deveria perguntar a um especialista sobre isso. Sebastian disse enquanto balançava a cabeça. Evan suspirou de alívio ao ouvir Sebastian e sorriu interiormente, parece que estou seguro. A propósito, quero lembrá-lo de uma coisa. De repente Sebastian disse, atraindo a atenção de Evan novamente. Quando Evan olhou para Sebastian, seu coração disparou porque viu um sorriso astuto em seu rosto. Sebastian apontou um dedo sobre os olhos e perguntou, você esqueceu que posso facilmente dizer se uma pessoa está mentindo ou não. F*K, Evan não pôde deixar de xingar em voz alta depois de ouvir Sebastian. Fim do capítulo. Capítulo 385 Ninho de Wyvern. A atmosfera na sala do escritório era bastante estranha. Sebastian tinha um sorriso presunçoso estampado no rosto, enquanto Evan estava um tanto envergonhado por dentro. Droga, essa habilidade amaldiçoada. Evan ficou realmente irritado porque foi pego por Sebastian pela segunda vez.
Preciso encontrar uma habilidade ou artefato que possa me ajudar a parar o efeito desses tipos de habilidades, Evan pensou e pigarreou. Bem, já que você já sabe o que você quer. Evan perguntou e antes que Sebastian pudesse dizer qualquer coisa, ele falou mais uma vez, e deixe-me deixar isso claro, se você quer uma compensação pelo que eu fiz, então pode esquecer. Não tenho nada para dar a você, estou apenas um pobre órfão. Uma masmorra de nível C pode facilmente gerar uma renda de alguns milhões de créditos todos os meses. E Evan sabia que, como demorou mais 3 meses para a masmorra do mundo congelado voltar ao normal, Sebastian devia ter perdido milhões de créditos. Atualmente, Evan não tem poucos créditos e nem sabe o que fazer com eles, mas quando se trata de dinheiro, sua mentalidade é a de um desonesto que levará sua riqueza para o túmulo, então não tem como ele vai dar qualquer coisa para Sebastian. Acabei de receber alguns milhares de créditos depois de vender o corpo daquele troll do gelo, não há como pagar milhões de créditos como compensação por isso, Evan pensou enquanto olhava para Sebastian com os olhos cheios de pobreza. A boca de Sebastian não pôde deixar de se contorcer quando viu os olhos cheios de pobreza de Evan. Esse cara sem vergonha acabou de matar Olivia e Adam há alguns dias, tenho certeza que ele deve ter conseguido muitas coisas preciosas deles. Mas ele ainda tem a coragem de dizer que ele é apenas um pobre órfão. Você acha que eu me importaria com alguns milhões de créditos? Sebastian perguntou depois de um momento, eu só queria perguntar se você pode trazer corpos de monstros de outras masmorras também. Evan ficou surpreso ao ouvir Sebastian, mas quando pensou sobre isso, parecia razoável para ele que Sebastian não se importaria com alguns milhões de créditos, afinal, sua guilda tem dezenas de masmorras sob seu controle e ele pode facilmente ganhar bilhões de créditos. TSK, mundo de gente rica, Evan pensou e acenou com a cabeça. Eu posso trazer corpos para fora das outras masmorras também, e não me pergunte como, porque não vou te contar, disse Evan com uma voz clara, não querendo falar sobre seu quebrador de regras do título. Também não tenho intenção de perguntar isso, disse Sebastian, revirando os olhos. Ele também sabia que uma pessoa gananciosa como Evan nunca diria aos outros como tirar os corpos dos monstros das masmorras. Aos seus olhos, Evan só quer monopolizar os corpos de monstros encontrados nas masmorras. Então o que você quer? Evan não se importou com o que Sebastian estava pensando e perguntou. Eu quero que você traga os corpos de alguns monstros de uma masmorra Rank A. Evan não ficou surpreso ao ouvir Sebastian porque já esperava algo assim, então apenas perguntou o que era importante para ele. E o que receberei em troca se trouxer os corpos de monstros de classificação A para você? Os corpos de monstros de alto nível são materiais muito valiosos para fazer artefatos, poções ou muitas outras coisas, então não há como ele trazê-los para Sebastian sem receber nada em troca. O valor do cadáver do troll de gelo que ele roubou da masmorra do mundo congelado não é nada quando comparado aos corpos de monstros de classificação A. O que você quer em troca? Sebastian também sabia que o valor dos monstros Rank A é muito alto, então ele perguntou calmamente. Vou pegar os núcleos dos monstros que vou trazer à tona, disse Evan, sem pensar nem por um segundo. Eu preciso de muitos núcleos para aumentar a classificação do meu núcleo monarca, é uma boa oportunidade para eu coletar alguns núcleos de classificação A. Sebastian pensou por um momento antes de perguntar, quantos corpos você pode trazer da masmorra? Por volta dos 30, disse Evan depois de ponderar por algum tempo. Eu acho que você deveria dar uma olhada em... Ele não disse a Sebastian que ele pode trazer quantos corpos quiser porque ele tem outros planos em mente. Tudo bem então, você pode pegar os núcleos encontrados nesses 30 corpos, as chances de encontrar um núcleo dentro de um corpo de monstro não são altas, então Sebastian não se importou muito com isso. De qual masmorra você quer que eu tire os corpos? Evan perguntou depois que Sebastian concordou. Ninho de Wyvern. Os olhos de Evan brilharam por um momento depois de ouvir o nome da masmorra. Ele tentou controlar sua excitação e perguntou em tom normal, quando você quer que eu os traga? Vamos fazer isso depois de voltar da cidade central.
A maioria dos caçadores Renkia da minha guilda estão ocupados no momento, então não podemos fazer nada sobre isso por enquanto. Evan franziu a testa ao ouvir Sebastian e depois de um momento disse, vou para a masmorra sozinho. O que você quer dizer? Sebastian perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Não vou levar ninguém comigo para dentro da masmorra, disse Evan com uma voz séria. Eu irei para a masmorra sozinho e retirarei os corpos. Você é estúpido, é uma masmorra de classificação A. Você acha que será capaz de sobreviver sozinho dentro dela? Sebastian disse enquanto olhava para Evan com uma cara estranha. Eu sei que é uma masmorra de Renkia e você não precisa se preocupar com minha segurança. Sebastian olhou para o rosto de Evan por algum tempo e percebeu que ele estava falando sério sobre ir sozinho. Se você quiser ir sozinho, vá em frente. Será mais benéfico para mim desta forma, já que poderei enviar aqueles caçadores de nível A para outro lugar. Sebastian disse enquanto encolhia os ombros. Evan sorriu interiormente quando ouviu Sebastian. Irei para o ninho de Wyvern imediatamente depois de receber minhas manoplas de Valerie. Você quer entrar na masmorra hoje? Sebastian perguntou com uma expressão perplexa no rosto. Você esqueceu que precisa partir para o centro da cidade em apenas 2 dias. Só preciso coletar 30 corpos, poderei fazer isso em menos de um dia, disse Evan com uma voz cheia de confiança. Quando Sebastian o ouviu, ele também percebeu que Evan não iria limpar a masmorra, então ele deveria conseguir fazer isso dentro de 2 dias. De repente, o telefone do escritório de Sebaten tocou, ele atendeu e desligou em alguns segundos. Ela está de volta, disse ele a Evan, que já saiu do escritório antes mesmo que pudesse reagir. Não se esqueça de avisar as pessoas que estão guardando a masmorra que estarei lá em algumas horas. Fim do capítulo. Capítulo 386 Manoplas do Blazebringer. Evan saiu do escritório de Sebastian e desceu do último andar usando o elevador. Após sair do elevador, ele imediatamente viu Valerie conversando com a recepcionista da guilda. Posso finalmente pegar minhas malditas manoplas, disse Evan e caminhou em direção a ela. Ao ir em direção a ela, ele notou sua aura e ficou surpreso ao ver que ela alcançou o nível B+. Ele veio atrás dela e bateu em seu ombro. Valerie se assustou quando de repente ele bateu em seu ombro porque ela não sentiu ninguém vindo em sua direção. Ela rapidamente se virou e ficou surpresa ao ver Evan. O que você está fazendo aqui? A boca de Evan não pode deixar de se contorcer ao ver sua expressão de surpresa. Essa mulher com morte cerebral definitivamente esquece minhas manoplas. Nada, só estou aqui para perguntar sobre minhas manoplas. Suas manoplas. Valerie fez uma cara confusa por um momento, mas não demorou muito para lembrar do que Evan estava falando. Vendo sua expressão confusa, Evan apenas olhou para ela com olhos mortos, sem saber o que dizer. Desculpe, esqueci completamente deles, disse Valerie e olhou para a recepcionista com quem ela estava conversando. Ela se despediu dela e pediu a Evan que fosse com ela. Onde estamos indo? Evan perguntou com uma voz confusa porque em vez de sair do prédio da guilda, ela estava indo em direção a outra recepcionista. Na verdade suas manoplas estavam quase prontas antes de eu partir para a masmorra. Pedi ao ferreiro para entregá-las aqui assim que estivessem prontas, então acho que elas deveriam estar aqui. Na verdade, suas manoplas estavam quase prontas antes de eu ir para a masmorra. Eu disse ao ferreiro para entregá-las no edifício da Guilda Silver Star assim que estivessem prontas, então acho que elas já deveriam estar aqui. Valerie disse e chegou antes de uma das recepções situadas no térreo. Mark, há um pacote para mim? Ela perguntou à recepcionista quem estava fazendo alguma coisa no computador. A recepcionista olhou para ela e acenou com a cabeça. Ele abriu uma gaveta e tirou um pequeno pacote. Obrigado, Valerie agradeceu e saiu de lá após pegar o pacote. Ela levou Evan para um dos quartos localizados no térreo e entregou-lhe o pacote. Aqui estão suas manoplas. Evan imediatamente pegou a pequena caixa e a abriu. Dentro da caixa, ele encontrou um anel de armazenamento. Ele ligou o anel a si mesmo e olhou dentro dele.
Dentro do anel de armazenamento, Evan viu um par de manoplas vermelhas rubi. Ele tirou as manoplas e sentiu a temperatura ao seu redor aumentar um pouco. Manoplas Blazebringer, classificação a mais, manoplas feitas de escamas de um basilisco de fogo menor, quando equipadas, a força do usuário aumenta em 20%. Cada golpe das manoplas deixa uma marca de queimação no alvo, causando dano contínuo ao longo do tempo. O usuário pode usar as habilidades Ira do Basilisco e Aura Inferno, enquanto usa as manoplas. Eu acho que você deveria dar uma olhada em Inferno Aura, habilidade passiva. Quando o usuário está enfurecido ou em um estado emocional elevado, suas manoplas emitem uma aura ardente, aumentando seus ataques e tornando-os ainda mais formidáveis. Ira do Basilisco. Após a ativação, as manoplas do Blazebringer se transformam em garras semelhantes a um basilisco, fortalecendo os ataques do usuário com sopro de fogo. Cada golpe de manoplas libera chamas abrasadoras que podem perfurar até mesmo as defesas mais resistentes. Duração da habilidade: 3 minutos. Esta habilidade pode ser usada 2 vezes por dia. Aumento de 20% na força, Evan murmurou enquanto prendia a respiração. Sua força já é bastante alta, mas depois de usar as manoplas aumentará ainda mais. O efeito de queima e as habilidades das manoplas também são excelentes. Aura Inferno é uma habilidade passiva, o que significa que Evan não pode ativar essa habilidade à vontade, ela será ativada sozinha dependendo de seu estado emocional. Ele também estava satisfeito com a habilidade de Ira do Basilisco. Mal posso esperar para testar essas manoplas, Evan pensou e sabia onde deveria ir para testar essas manoplas. Enquanto Evan verificava as manoplas, Valerie olhava para ele com a boca ligeiramente aberta. Ela não percebeu isso antes, mas agora que olhou para a posição dele, não pôde deixar de se sentir chocada. Como diabos ele está no rank B+? A última vez que Valerie viu Evan foi quando ele partiu para a cidade de Naflion, e naquela época ele era apenas um caçador de rank D+, então ela não consegue entender como ele alcançou o rank B+, em tão pouco tempo. Esse cara está hackeando, Valerie pensou enquanto tentava esconder seu choque. Tudo bem, estou indo embora. De repente ela ouviu a voz de Evan e saiu de seus pensamentos. Que monstro! Valerie respirou fundo e parou de pensar na posição de Evan. Está tudo bem com eles? Ela perguntou, olhando para o anel de armazenamento nas mãos dele. Sim, eles são perfeitos, Evan disse com um sorriso no rosto, obrigado pela sua ajuda. Não há necessidade de me agradecer, disse Valerie enquanto acenava com a mão, a informação que você me deu foi muito mais valiosa do que essas manoplas. Evan apenas acenou com a cabeça depois de ouvi-la e se virou para sair. A propósito, você vai testar o poder dessas manoplas? Valerie perguntou de repente assim que ele se virou. Sim, por quê? Evan perguntou olhando para ela. Nada, só não esqueça que temos que partir para o torneio em 2 dias. Tudo bem, Evan acenou com a cabeça e saiu da sala. Não vou perder a chance de lidar com aquela será de jeito nenhum. Depois de sair do prédio da guilda, Evan pegou seu telefone e procurou a localização da masmorra do Ninho de Wyvern. Embora seja uma masmorra muito famosa e ele tenha ouvido falar dela muitas vezes, ele nunca esteve lá, então não sabe sua localização real. Depois de confirmar a localização da masmorra, Evan usou suas asas sombrias e voou para longe. Com esta masmorra, talvez eu consiga levar meu núcleo principal para o Renkia antes de partir para a cidade central, Evan murmurou para si mesmo enquanto seus olhos brilhavam de excitação. A masmorra ficava bem longe do prédio da guilda Silver Star, mas Evan ainda chegou lá em 3 horas por causa de sua alta agilidade. Fim do capítulo. Capítulo 387 Avanço para uma classificação, parte 1. Existem 10 andares na masmorra Wyvern's Nest. Esta masmorra está repleta de diferentes tipos de wyverns, como serpes de fogo, serpes de vento, serpes de cristal, serpes venenosos e muitos mais. Nos primeiros 4 andares da masmorra, existem wyverns variando de rank C mais a A.
No quinto andar da masmorra, haverá um chefe wyvern que estará no rank a mais e seu poder será um pouco mais forte do que um monstro normal de rank a mais. Após o quinto andar, todos os wyverns estarão acima do rank B e haverá muitos wyverns de rank A e a mais nesses andares. Evan tem que partir para o centro da cidade em 2 dias, então ele estava pensando em chegar ao quinto andar nesses 2 dias. Se outras pessoas ouvirem que Evan quer chegar ao quinto andar de uma masmorra de classificação A em apenas 2 dias, pensarão que ele é louco. Normalmente, os caçadores levariam muitos dias para limpar uma masmorra de classificação A, afinal, não é fácil matar monstros de classificação A. Além disso, depois de algumas lutas, os caçadores precisam descansar e curar seus ferimentos. Mas Evan não estava preocupado com nenhuma dessas coisas por causa de seus mortos-vivos sombrios. Sebastian já informou as pessoas que estavam guardando a masmorra do ninho de wyvern sobre Evan, então ele conseguiu entrar facilmente depois de chegar lá. Quando ele ficou na frente do portal da masmorra, Evan pôde sentir poderosas flutuações de energia saindo dele. As flutuações de energia da masmorra de rank A eram muito mais poderosas do que as masmorras de rank B. Além disso, sua mana estava reagindo de forma estranha quando ele ficou na frente do portal da masmorra. Evan ficou confuso quando percebeu que a mana dentro de seu corpo estava agindo de forma estranha, mas ele não pensou muito sobre isso porque ainda era capaz de usar todas as suas habilidades sem nenhum problema. Vamos tentar alcançar o rank A nestes 2 dias e, Evan murmurou e entrou no portal, faça uma legião voadora de wyverns. Ao entrar no portal, Evan se viu à beira de um deserto. O deserto se estendia até o horizonte e ele não conseguia ver nada além de areia amarela e profunda. O sol estava queimando como uma bola de fogo laranja e a temperatura dentro da masmorra estava bastante alta. Evan olhou para trás e viu o portal de saída da masmorra. Então, para limpar o chão desta masmorra, tenho que chegar ao fim deste deserto. Evan não ficou surpreso ao ver o deserto porque já tinha os detalhes dos primeiros 5 andares da masmorra. De acordo com as informações que tenho, há muitos wyverns de areia e fogo dentro deste deserto, Evan murmurou enquanto sua sombra tremeluzia um pouco. Uau! Sua armadura de fogo solar saiu de seu armazenamento nas sombras e ele a usou. Depois de sua armadura, Evan usou suas manoplas do Blazebringer e sentiu sua força aumentar por uma grande margem. Ariel, depois de usar todos os seus artefatos, Evan disse e sua sombra se expandiu. Um grito alto de um pássaro ressoou e, de repente, uma sombra morta-viva semelhante a um pássaro, com 10 metros de comprimento, saiu do armazenamento de sombras de Evan. Foi um pardal de vento de classificação a que Evan matou no deserto durante seus 10 dias de caça. Ele pulou nas costas de Ariel e ordenou que ele se aprofundasse no deserto. Ariel se esquivou alto e bateu as asas, o vento começou a circular em torno de seu corpo e voou para o vasto deserto. Enquanto estava nas costas de Ariel, Evan convocou 7 mortos-vivos das sombras. Entre os mortos-vivos das sombras convocados, apenas Elísia estava no rank B+, enquanto outros mortos-vivos das sombras eram todos de rank A e A+. Ele queria limpar este andar o mais rápido possível, então ele apenas convocou os mortos-vivos das sombras que podiam voar em maior velocidade. Não libere sua aura e se espalhe pela área ao redor, Evan disse aos seus mortos-vivos sombrios convocados e todos eles se espalharam. 1 minuto depois, Evan sentiu algumas flutuações de mana e olhou na direção de Snow, que estava voando a 3 quilômetros de distância dele. Rugido. De repente, um rugido que era um pouco semelhante ao rugido de um dragão soou, e um tornado de areia subiu do chão indo direto para Snow. A areia dentro do tornado girava tão rápido que poderia facilmente transformar o ferro em pó fino em menos de 10 segundos. Mas vendo o tornado de areia vindo em sua direção, Snow não se intimidou, uma aura fria irrompeu de seu corpo e o tornado de areia vindo em sua direção ficou imediatamente congelado. Mesmo depois de congelar o tornado, a aura fria não parou e congelou 100 metros da área abaixo de Snow.
Depois de congelar o chão, Snow caiu e as chamas roxas dentro de seus olhos brilharam por um momento. De repente, algumas correntes de gelo saíram e perfuraram o solo congelado. Evan já sabia o que Snow estava fazendo, então ele não o impediu. Acho que você deveria dar uma olhada em... Logo, a corrente de gelo que perfurou o solo congelado retirou um corpo congelado de um serpe amarelo de 5 metros de comprimento. O rosto do Wyvern era um pouco parecido com os dragões que Evan tinha visto em seus sonhos, todo o seu corpo estava coberto de escamas amarelas, uma longa cauda cheia de espinhos saía de suas costas e tinha 2 asas nas costas que estavam atualmente dobrados. O Wyvern estava apenas no rank C+, então morreu imediatamente após ser congelado por Snow. Wyverns da areia possuem habilidade de manipulação de areia, usando essa habilidade eles podem manipular a areia e viajar facilmente enquanto se escondem dentro da areia. Snow trouxe o corpo do Wyvern da areia para Evan, que o jogou dentro de seu armazenamento de sombras, e pediu a seus outros mortos-vivos das sombras para ver se este Wyvern tinha um núcleo. Depois de jogar o corpo dentro de seu armazenamento nas sombras, Evan continuou avançando. Em apenas alguns segundos ele recebeu uma mensagem de Aqua informando que o Wyvern não tinha núcleo. Evan não ficou surpreso com isso, afinal não é fácil encontrar núcleos. Enquanto ainda voava nas costas de Ariel, Evan tirou o corpo do serpe de areia, ele usou a habilidade de manipulação do vento para segurá-lo no ar e estendeu a mão. As videiras devoradoras de devoração de energia atingiram o corpo do Wyvern e Evan direcionou sua energia para seu núcleo principal. Ele não desperdiçou sua energia sombria transformando este Wyvern em um morto-vivo das sombras porque era apenas um Wyvern de classificação C+, o Wyvern de classificação mais baixa que ele pode encontrar dentro desta masmorra. Então, em vez de desperdiçar sua energia sombria transformando-o em um morto-vivo sombrio, ele apenas decidiu procurar um Wyvern mais forte. Logo o corpo do Wyvern da areia desapareceu e Evan acenou com a cabeça satisfeito. 20 minutos depois, Evan estava usando a habilidade de devorar energia em um serpe de areia de classificação B+, que Elysia trouxe quando de repente sentiu poderosas flutuações de mana. Finalmente, Evan disse quando sentiu flutuações de mana, e jogou o corpo do serpente de areia de classificação B+, dentro de seu armazenamento de sombra. Estrondo. A areia abaixo dele de repente se abriu e dezenas de balas de areia foram disparadas em sua direção. Ariel gritou alto e facilmente se esquivou de todas as balas de areia. Uau! De repente, um Wyvern de areia de 20 metros de comprimento saiu da areia e parou a alguma distância dele. Rugido. O Wyvern rugiu em direção a Evan e a aura de um monstro de nível A engolfou os arredores. Todo esse tempo, Evan estava esperando ansiosamente que um Wyvern rank A aparecesse para que ele pudesse testar seu poder depois de usar as manoplas que podem aumentar sua força em 20%. Quando ele viu o Wyvern rank A, ele não esperou nem por um segundo. Estalar. Relâmpagos estalaram ao seu redor e o vento começou a cobrir todo o seu corpo. A armadura Sunfire que ele usava acendeu quando ele usou a energia armazenada dentro dela para aumentar sua força e velocidade. Armadura de fogo solar, classificação A+, feita a partir das escamas radiantes de um Wyvern solar, a armadura de fogo solar aproveita o poder da luz solar. Ele fornece ao seu usuário uma grande defesa. A armadura diminui todos os danos de tipo mágico e físico recebidos pelo usuário em 35%. Quando usada, a armadura absorve a luz solar, armazenando sua energia nas escamas. Essa energia pode ser liberada para criar rajadas de luz ofuscantes, curar feridas e fornecer maior força e velocidade durante o dia. Quando Evan liberou toda a sua força, o ar ao seu redor tremeu. Os instintos do Wyvern rank A de repente começaram a gritar quando sentiu a aura de Evan, sentindo a ameaça letal vinda de Evan que queria fugir. Mas antes que o Wyvern pudesse se virar, Evan desapareceu de repente das costas de Ariel e apareceu acima de suas costas. Rugido. Um rugido da antiga fera reverteu na área circundante quando Evan deu um soco nas costas de Wyvern.
O poder de seu soco se transformou em uma força de punho vermelho rubi e atingiu fortemente o Wyvern nas costas. Rachadura. O som de ossos quebrando ressoou e o Wyvern da areia foi lançado voando para baixo como uma pipa quebrada. Suas escamas amarelas se quebraram e a força do punho penetrou em seu corpo destruindo seus órgãos internos. Mesmo antes que o Wyvern pudesse rugir de dor, seu corpo caiu no chão e sua força vital desapareceu porque todos os seus órgãos internos foram destruídos pela força do punho. Evan. Fim do capítulo. Capítulo 388 Avanço para uma classificação, parte 2. Uivo. Estalo. Estalo. A iluminação roxa encheu o céu e raios choveram em direção a um serpe marrom de 20 metros de altura. Vendo os relâmpagos, o Wyvern brilhou com uma luz marrom e logo seu corpo foi coberto pelo denso elemento terra. Os raios atingiram o corpo do Wyvern, mas o denso elemento terra ao seu redor anulou facilmente os arcos de relâmpagos. O Wyvern era na verdade um Wyvern da terra de nível A. Mesmo que a 1 e a 2 estivessem usando poderosas habilidades de relâmpago, ele ainda era capaz de resistir aos seus ataques por causa de sua defesa resistente. Evan estava olhando a luta do céu sentado nas costas de Albelu. Já se passaram quase 30 horas desde que ele entrou na masmorra. No momento, ele estava no final do 4º andar, e depois de matar o Wyvern da terra à sua frente ele seria capaz de ir para o 5º andar. Ele estava com medo de não conseguir chegar ao 5º andar a tempo, então não fez nenhuma única pausa durante as últimas 30 horas. Agora que estava no final do 4º andar, ele decidiu fazer uma pequena pausa antes de passar para o 5º andar, por isso enviou apenas a 1 e a 2 para lutar contra o Wyvern da terra. Se ele tivesse enviado todos os seus mortos-vivos sombrios, este Wyvern da terra teria morrido antes mesmo de perceber o que havia acontecido. Depois de 20 minutos, a 1 e a 2 ainda estavam tentando matar o serpe da terra, mas sua defesa era como um casco de tartaruga que eles não conseguiram quebrar. Não acho que a 1 e a 2 conseguirão quebrar sua defesa tão cedo, Evan murmurou e olhou para Oli, que estava flutuando ao lado dele. Ajude-os, Oli. Assim como ele disse a ela, o cajado maldito na mão de Oli brilhou com uma luz negra. Estranhas entidades fantasmagóricas apareceram ao seu redor, fazendo sons estranhos e dando uma sensação estranha a qualquer um que olhasse para elas. Cars of the Reaper, Cars of the Haunted. Ela usou 2 de suas maldições e um raio de luz escuro atingiu o Arf Wyvern que estava lutando contra a 1 e a 2. Assim que as maldições o atingiram, uma marca de caveira brilhou em seu rosto gigante por um momento. Maldical do Ceifador. O alvo fica marcado pelo ceifador, tornando-o mais suscetível à morte e ferimentos críticos. Quaisquer feridas que recebam tornam-se mais difíceis de curar. Maldical dos Assombrados, o alvo é atormentado por espíritos malévolos, causando alucinações, pesadelos e paranoia. O constante tormento psicológico torna difícil para o alvo manter o foco. Por causa da Maldical dos Assombrados, o Wyvern imediatamente perdeu o foco e o denso elemento terra ao seu redor desapareceu. Estalar. Sem a proteção do elemento terra, os raios atingiram as escamas marrons do Wyvern e as rasgaram. Geralmente, mesmo sem a proteção do elemento terra, os raios não deveriam ser capazes de rasgar as escamas duras do serpe terrestre, mas por causa da Maldical do Ceifador de Oli, o raio foi capaz de rasgar suas escamas. Rugi. O serpe da terra rugiu de dor quando um raio rasgou suas escamas e sangue vermelho jorrou. Sentindo a dor, os olhos do Wyvern brilharam de raiva e o elemento terra começou a se reunir em torno dele. Em menos de um segundo, 2 grandes lanças terrestres se formaram diante dele, apontando para a 1 e a 2. Mas antes que pudesse atirar em a 1 e a 2, a marca da caveira em seu rosto brilhou e a Maldical dos Assombrados mais uma vez agiu. Eu acho que você deveria dar uma olhada em... O serpe da terra mais uma vez perdeu o foco e ambas as lanças da terra desmoronaram. Estalar. A 1 e a 2, ambos brilharam com relâmpagos roxos e instantaneamente apareceram diante do serpe da terra que estava tentando resistir à Maldical dos Assombrados.
Relâmpagos estalaram em torno de suas garras e eles atacaram seu corpo. Suas garras afiadas abriram duas grandes feridas nas costas de Wyvern e enviaram raios destrutivos para dentro de seu corpo. Rugido. O Wyvern sentiu uma dor como nunca antes quando um raio destrutivo entrou em seu corpo e atacou seus órgãos internos. As maldições de Oli ainda estavam afetando o Wyvern e então sua mente estava em completo caos. Por causa da maldical do assombrado ele não foi capaz de se esquivar de nenhum ataque de A1 e A2 e por causa da maldical do ceifador todos os seus ferimentos estavam se tornando críticos. Em poucos minutos, A1 e A2 feriram gravemente o Arf e o Wyvern e depois de um tempo o mataram facilmente. Ao ver o Wyvern morto, os olhos de Evan brilharam e ele pulou. Finalmente chegou a hora, disse Evan e pediu a Albelu que procurasse o núcleo. Albelu procurou o núcleo, mas não encontrou nada. A expressão de Evan permaneceu a mesma mesmo depois de ver que Albelu não encontrou nenhum núcleo porque, atualmente, todo o seu foco estava em seu núcleo principal. Ele estendeu a mão e usou a habilidade de devorar energia. Ele nem mesmo usou a ressurreição das sombras porque ele já tem mortos-vivos das sombras de um serpe terrestre de nível A. Vinhas cheias de espinhos de aparência demoníaca saíram dele e perfuraram o corpo do serpe morto. O corpo do Wyvern começou a decair e uma grande quantidade de energia foi para o seu núcleo principal. Poucos minutos depois, o corpo do Wyvern desapareceu e lentamente um vórtice de mana começou a se formar acima da cabeça de Evan. Em apenas alguns segundos o vórtice de mana estava completamente formado e seu tamanho era de cerca de 200 metros. Evan sentiu seu poder aumentando em todos os aspectos. Seu poder espiritual também estava aumentando e seu sentido espiritual estava se tornando mais poderoso. Este processo durou cerca de 10 minutos antes que o vórtice de mana começasse a desaparecer. Logo o vórtice de mana acima da cabeça de Evan desapareceu e ele abriu os olhos. Seu núcleo principal alcançou o Rank A. Mas Evan não se apressou para ver se tinha alguma novidade porque estava esperando o show principal. De repente, ele sentiu uma leve sensação de queimação no peito e seus lábios se curvaram para cima. Está aqui, Evan murmurou e uma notificação brilhou diante de seus olhos. Sua habilidade de link de crescimento ativada. De repente, sua sombra tremeluziu e ele convocou todos os seus mortos-vivos sombrios. Assim como ele convocou seus mortos-vivos sombrios, uma cena completamente quebrada que pode fazer qualquer pessoa sã enlouquecer aconteceu. Fim do capítulo. Capítulo 389 Cocatrice Wyvern, Parte 1. Sua habilidade de link de crescimento está ativada. Todos os mortos-vivos das sombras de Evan de repente saíram de seu armazenamento nas sombras. Entre seus mortos-vivos sombrios, 20 eram Wyverns. Havia muitos tipos diferentes de Wyverns em seu pequeno grupo, como Wyverns de fogo, Wyverns de cristal, Wyverns de areia, Wyverns de miragem e muitos mais. A maioria desses Wyverns eram monstros de classificação B+ ou A. Quando a habilidade de ligação de crescimento de Evan foi ativada, a runa da evolução apareceu nos rostos de todos os seus mortos-vivos sombrios que estavam abaixo do Rank A, incluindo Elysia, Necros e outros. Muitas auras poderosas explodiram ao mesmo tempo e todos os seus mortos-vivos sombrios que estavam abaixo do Rank A alcançaram o Rank A. Evan olhou para Necros, cuja altura começou a aumentar depois que alcançou o Rank A. Em apenas alguns segundos, tinha 10 metros de altura, o chifre no centro de sua cabeça agora brilhava com uma cor vermelho-sangue, dando uma sensação terrível. O corpo de Aqua também mudou e agora tinha 5 metros de altura. Os corpos de Eclipse e Elysia permaneceram os mesmos, mas sua aura tornou-se muito mais poderosa do que antes. A pequena gata Hana também alcançou o Rank A, mas não houve mudança em seu corpo, ainda parecia uma pequena Neko-chan. O corpo de Astronax tornou-se mais musculoso depois que alcançou o Rank A e os chifres em sua cabeça tinham agora 2 metros de comprimento. Mortos-vivos sombrios como A1 e A2 que estavam no Rank A não receberam nenhum tipo de impulso desta vez. O processo de evolução não demorou muito e logo a runa da evolução parou de brilhar.
Todos os seus mortos-vivos sombrios que estavam abaixo do rank B+ estavam agora no rank A. Quando a runa da evolução parou de brilhar e Evan olhou para o nível de seus mortos-vivos sombrios, ele viu que todos os mortos-vivos que alcançaram o rank A agora estavam no estágio inicial do rank A. O que significa que eles ainda estavam longe de alcançar a classificação A+. Mas Evan não ficou surpreso com isso porque seu núcleo monarca ainda está na classificação B e ele também precisa aumentar sua classificação. Eu coletei muitos núcleos nos últimos dias, vou absorvê-los usando o núcleo monarca e ver o quanto posso progredir com ele, disse Evan e olhou para seus mortos-vivos sombrios. Muitos deles devem ter adquirido novas habilidades desde que alcançaram o rank A. Evan convocou de volta todos os seus mortos-vivos sombrios. Atualmente, ele tem 49 mortos-vivos sombrios. Além de 20 wyverns e seus mortos-vivos das sombras nomeados, 5 são orques e o resto são outros mortos-vivos das sombras que ele criou no deserto. Para salvar os mortos-vivos das sombras dos wyverns, ele removeu alguns dos mortos-vivos das sombras que ele criou na selva. Atualmente, ele pode salvar mais um morto-vivo das sombras, ele deixou este lugar para o monstro-chefe do 5º andar. Será um wyvern de classificação A+, então era óbvio que ele queria obter seus mortos-vivos sombrios. Vou tornar aquele wyvern de classificação A+ comandante dos 20 wyverns, Evan murmurou pensando nos wyverns de classificação A+ que ele enfrentará no 5º andar. Vamos ver se consegui algo novo depois de alcançar o rank A, Evan murmurou e abriu sua janela de status. Nome: Evan. Classificação: A. Classificação básica monarca, B. Força, A. Agilidade, A. Mana, A. Vigor, A. Inteligência, A. Sorte, A. Charme, A. Shadow Energia, B. Habilidades, Shadow Walk, Shadow Storage, Dimensional Shadow Bullet, Ais Correntes, Manipulação do Vento, Asas envoltas em sombras, Velocidade Temporal, Devorador de Energia, Tempestade de Thunder, Criação de Relâmpagos, Temporário. Físico, Físico do Monarca das Sombras. Título: Quebrador de Regras, Governante do Reino das Sombras. Classe: Habilidades de classe do Shadow Necromancer, Shadow Resurrection, Shadow Save, Shadow Senses, Shadow Possession, Shadow Nails, Death Transfer, Growth Link. Nada de novo, hein? Evan ficou desapontado quando viu que não conseguiu nada, embora seu núcleo principal tenha alcançado o rank A. Parece que só conseguirei coisas novas depois de aumentar a classificação do meu núcleo monarca, disse ele e suspirou alto. A criação de relâmpagos é a habilidade que ele pegou de Albelu usando o segundo efeito de sua habilidade de ligação de crescimento. Pensando em sua habilidade de link de crescimento, Evan verificou seus detalhes para ver se havia algo novo nela. E para sua surpresa, ele viu que havia realmente algo. Não houve nenhum efeito novo, mas o segundo efeito de sua habilidade de ligação de crescimento mudou. Você pode pegar 2 habilidades de qualquer um dos seus Shadow Undead por 3 dias. Depois de adquirir habilidades, você não poderá usar este efeito por 3 dias. Anteriormente, ele podia obter apenas uma habilidade de seus mortos-vivos sombrios, mas agora ele pode obter 2 habilidades deles. Evan sorriu quando viu isso, finalmente há algo. Da última vez, quando seu núcleo principal alcançou a classificação B+, ele não recebeu nada de novo, então, depois de ver dessa vez, ele pelo menos conseguiu algo, Evan ficou muito feliz. É uma pena que ainda não consiga tirar suas habilidades permanentemente, mas ainda é melhor do que nada. Evan pensou por um momento e decidiu usar esse efeito mais tarde. Ele tinha certeza de que muitos de seus mortos-vivos sombrios deviam ter adquirido novas habilidades depois de alcançar o rank A. Ele queria verificar suas novas habilidades antes de decidir qual habilidade ele deseja adquirir. Depois de ver o efeito de sua habilidade de ligação de crescimento, ele fechou sua janela de status e olhou para o portal que apareceu depois que A1 e A2 mataram o Serp da Terra. Sem pensar muito, ele foi em direção ao portal e entrou em uma porta gigante de cor roxa que liberava uma aura poderosa. Iniciar.
Ao entrar no portal, ele se viu diante de uma porta gigante de cor roxa que liberava uma aura poderosa. Evan não ficou surpreso quando viu a porta gigante e a abriu. Quando a porta se abriu, um espaço negro apareceu diante dele. Vendo o espaço preto, Evan respirou fundo e entrou na sala das vaias. Uma luz branca brilhou e Evan apareceu dentro da sala do chefe no 5º andar. Kukduku. Depois de aparecer na sala do chefe, ele nem teve tempo de olhar em volta quando seus ouvidos zumbiram e ele ouviu o chamado de um galo alto. Evan se assustou ao ouvir o grito alto de um galo e rapidamente olhou na direção do som. Quando ele olhou na direção do som e viu o monstro responsável por fazer o som, sua boca se abriu e ele olhou para ele com uma expressão atordoada no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 390 Cocatrício Iverne, parte 2. Evan se assustou quando ouviu o chamado alto de um galo e rapidamente olhou na direção de onde vinha o som. Quando ele olhou na direção do som, sua boca se abriu por um momento, mas depois ele mostrou uma expressão exultante. Uma cocatrice, Evan disse com uma voz animada quando viu o monstro que fez o som antes. Cocatrice é uma criatura única com corpo de serpe e cabeça de galo. O monstro parado na frente de Evan também era um cocatrice. Seu corpo lembra o de um wyvern, com uma constituição elegante e musculosa. Tinha 2 patas traseiras poderosas e um par de asas que se estendiam pelas costas. A característica mais marcante do cocatrice era sua cabeça de galo. Tinha um pente no topo da cabeça. Seu bico era afiado e pontiagudo, capaz de desferir uma mordida venenosa. Os olhos do cocatrice eram intensos e penetrantes, com um olhar reptiliano que pode petrificar quem o olha. Suas asas eram membranosas e coriáceas, lembrando as das asas de morcego. Sua cauda era longa e musculosa, terminando em uma ponta pontiaguda que pode ser usada como arma em combate. Parece que minha sorte é muito boa, Evan murmurou enquanto respirava fundo. Ele sabia que enfrentaria um monstro de rank a mais que seria mais poderoso que um monstro normal de rank a mais, mas ele não esperava isso de seu corpo enquanto usava reforço de mana. Por causa da mana, veja cocatrice que pode ser considerado poderoso mesmo entre monstros de classificação a mais. De repente, os profundos olhos azuis do cocatrice se iluminaram e Evan sentiu seu corpo ficar rígido. Deve ser seu olhar petrificante, Evan murmurou e mana explodiu de seu corpo enquanto ele usava reforço de mana. Por causa do reforço de mana, o olhar petrificante de cocatrice perdeu o efeito. Vendo que Evan estava completamente bem, o cocatrice desdobrou suas asas, as escamas afiadas em suas asas brilharam com luz azul e de repente disparou em direção a Evan. Evan sentiu uma aura aguda saindo da balança, mas não tentou se esquivar. Depois de avançar para o rank A, o poder de suas habilidades também aumentou e ele quis experimentá-las. Ele estendeu a palma da mão para fora e de repente um vórtice de vento emergiu dela indo direto para as escamas que chegavam. O poder de sua habilidade de manipulação do vento era muito maior do que antes. O vórtice de vento engoliu todas as escamas afiadas que vinham em sua direção. Mas mesmo depois de engolir as escamas, o vórtice de vento não parou e continuou a se mover em direção à cocatrice. Kukduku. O cocatrice cantou alto quando viu o vórtice de vento vindo em sua direção e usou suas asas para voar. Evan sorriu quando viu isso. Seus olhos brilharam com uma luz verde e de repente o vórtice de vento ganhou velocidade e mudou de direção, subindo. O cocatrice não esperava que o vórtice de vento mudasse de direção assim, mas ainda assim reagiu a tempo e abriu o bico. O fogo girou em torno de sua boca e um sopro de fogo giratório saiu de seu bico colidindo contra o vórtice de vento. O vento e o fogo colidiram em um violento redemoinho, criando um espetáculo hipnotizante de chamas retorcidas e rajadas de vento. O chão tremeu sob o ataque, e a própria estrutura da realidade pareceu deformar-se sob o choque titânico. À medida que as forças colidiam, explosões de fogo e vento irromperam em todas as direções, destruindo a paisagem e criando uma onda crescente de destruição. Estalar.
Relâmpagos estalaram ao redor de Evan e tudo desacelerou em seus olhos. Ele usou a velocidade temporal e desapareceu do lugar onde estava. O Cocatrice apenas fechou a boca depois de soltar o sopro de fogo e estava prestes a voar para longe quando Evan apareceu de repente diante dele. Havia uma bola relâmpago em sua mão direita. Antes que o Cocatrice pudesse reagir, ele pressionou a bola bem na sua cara. Kabum, disse ele e a bola de raios explodiu, transformando-se em uma tempestade de raios que engolfou todo o corpo do Cocatrice. Por causa do relâmpago, o corpo de Cocatrice enrijeceu e começou a cair do céu. Embora Cocatrice possa ser considerado um monstro poderoso entre os ranks a mais, ainda não era páreo para Evan. Mesmo antes de atingir o rank A, Evan poderia matar monstros de rank a mais. Agora que seu núcleo principal está no rank A, foi fácil para ele cuidar de um monstro de rank a mais. Antes que Cocatrice pudesse cair no chão, Evan apareceu mais uma vez diante dele. O Cocatrice não foi capaz de mover seu corpo por causa do raio, mas ainda usou sua cauda afiada e chicoteou Evan. Evan estava usando velocidade temporal, então viu facilmente como a cauda vinha em sua direção. Ele ergueu a mão direita e pegou facilmente a cauda que se aproximava, ao mesmo tempo em que um raio cobriu seu punho esquerdo e ele deu um soco no rosto de Cocatrice. Rachadura. Kukduk. O bico afiado do Cocatrice foi quebrado por causa do soco de Evan e ele gritou de dor. Sangue vermelho jorrou de sua boca e caiu no chão, criando uma grande cratera no processo. Assim que Cocatrice caiu no chão, Evan usou a habilidade Shadow Nails e 5 pregos amaldiçoados apareceram em suas mãos. Ele os jogou na direção da sombra de Cocatrice e imobilizou seu corpo com sucesso. Alguns dos ossos de Cocatrice foram quebrados por causa do impacto anterior e ele estava sentindo uma dor como nunca antes, mas por causa das unhas sombrias, ele não conseguia nem mover o corpo. Vendo o Cocatrice que não conseguia nem mover, um olho de Evan brilhou com luz verde enquanto o outro ficou roxo. Ele ergueu a mão e uma lança relâmpago roxa de 3 metros de comprimento coberta por um elemento de vento afiado se formou diante dele. Uau! A lança começou a girar e devido ao seu poder destrutivo, o espaço ao seu redor começou a tremer. O coração de Cocatrice ficou frio quando sentiu o poder destrutivo do vento e da lança relâmpago. Começou a lutar furiosamente e as unhas sombrias que o impediam começaram a tremer. Mas o rosto de Evan permaneceu o mesmo vendo isso e ele cortou com a mão. Kukduk. O Cocatrice finalmente foi capaz de resistir ao efeito das unhas sombrias e estava prestes a se afastar quando a lança do vento e relâmpago apareceu de repente diante de sua cabeça em um piscar de olhos. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a lança atingiu sua cabeça, as escamas que cobriam sua cabeça foram instantaneamente quebradas e a lança penetrou em seu crânio. Relâmpagos destrutivos e vento forte entraram em sua cabeça e sua mente instantaneamente se transformou em uma praga de carne. Baque. Com um baque alto, Cocatrice caiu no chão e sua força vital desapareceu lentamente. Fim do capítulo. Sentimos que, mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas possíveis, os problemas da vida permanecem completamente intactos. Ludwig Wittgenstein.